Olá, eu me chamo Gabriel Vanzo e eu vou apresentar o trabalho Abordagem in silico para a descoberta de novos fármacos inibidores da glicoproteína D do herpes simplex vírus. O vírus da herpes simplex, o HSV, ele é um vírus de DNA com disseminação mundial. Cerca de 3,7 bilhões de pessoas estão infectadas no mundo todo. Esse vírus ele causa lesões bolhosas e úlceras dolorosas que afetam as mucosas orais e genitais. Ele ainda não possui cura, porque ele fica num estágio latente que causa recorrência, mas existe o tratamento sintomático, onde a principal opção são os inibidores da síntese do DNA viral. Um dos exemplos famosos dessa classe é o aciclovir. Entretanto, já se tem relatos de casos de resistência. Por isso é importante investigar outros alvos terapêuticos para o desenvolvimento de novos fármacos antiherpéticos. É nesse contexto que a glicoproteína D, a GD, ela surge como um alvo terapêutico promissor. Ela está presente na superfície viral e é essencial para a entrada do vírus na célula. Basicamente, a GD ela atua no reconhecimento dos receptores celulares e promove a entrada da partícula viral na célula hospedeira. Desse modo, a sua inibição ela pode impedir a infecção de novas células, consistindo em um objetivo interessante para os novos fármacos antiherpéticos. Com isso, o objetivo do trabalho foi realizar uma triagem virtual utilizando as 81 moléculas de diferentes classes químicas presentes na quimioteca do Laboratório de Síntese de Moléculas Medicinais, o LASMED, e o alvo utilizado seria a glicoproteína D do vírus da herpes simples. A intenção seria justamente identificar possíveis inibidores desse alvo molecular. Para a realização do trabalho, a estrutura tridimensional das 81 moléculas da quimioteca do LASMED foram preparadas previamente. O programa utilizado para o docking molecular foi o GOLD, com as suas 4 funções de pontuação disponíveis. A estrutura cristalográfica do alvo foi obtida pelo banco de dados PDB sob o código 1JMA e a estrutura da GD ligada ao receptor HVEM. Para a realização do docking, todos os artefatos, moléculas de água e o receptor HVM foram removidos do complexo. Após o cálculo, foi realizada a classificação pela metodologia de escala. Os melhores complexos foram validados pelo consenso, utilizando RMSD menor que 2 angstroms como critério, e os melhores ligantes foram analisados quanto às suas interações e ao seu posicionamento no sítio definido. A GD ela apresenta dois principais sítios de interação com seus receptores. Na esquerda, nós temos o sítio que interage com a nectina 1, que é uma proteína de adesão celular e está presente em tecidos como epitelial e neuronal. Esse sítio ele é bem mais amplo, onde estão destacadas em amarelo as regiões responsáveis por interagir com o receptor. Já na direita, nós temos o sítio que interage com HVEM, que é um receptor celular do fator de necrose tumoral e está expresso em células imunes. Esse sítio de interação ele envolve apenas a alça N-terminal da GD, que está destacada em azul, onde temos também em amarelo as porções que interagem diretamente com o receptor. A inibição das interações com ao menos um desses dois receptores, ou seja, inibir apenas um dos sítios, já vai contribuir para o combate da infecção viral. Porém, considerando o tamanho das moléculas presentes na nossa quimioteca, optamos por buscar inicialmente um inibidor apenas do sítio com o HVEM, visto que ele é mais restrito. Após a realização do docking molecular, os 10 melhores ligantes foram classificados pela metodologia de escala e estão na tabela à esquerda. O próximo passo foi conferir o consenso entre as funções de pontuação, sendo que o primeiro ligante, o LMED3 da classe das cumariltiureias, não apresentou consenso, ou seja, cada função alocou a molécula de um jeito diferente no sítio de interação, e isso diminui a confiabilidade do resultado, por isso ele foi excluído. As 9 moléculas restantes apresentaram consenso, ou seja, um resultado mais confiável. Entre elas, temos 2 derivados da apocinina, 4 indóis, uma cromona e uma cumarilamida, relativamente similares, e uma tiazolidinona, onde as estruturas estão aqui à direita. Iniciando a análise das interações pela classe dos indóis, que foi a mais prevalente, podemos observar à esquerda a sobreposição dos complexos. Duas tendências chamam a atenção. A primeira é a presença de substituintes oxigenados no anel benzênico, sendo éteres ou ésteres, e a segunda é que esses substituintes se alocaram na mesma região da alça, conforme circulado em vermelho.
Analisando as interações propriamente ditas, podemos ver que cada ligante apresentou no mínimo uma ligação de hidrogênio com os resíduos demarcados, o que pode ser favorável tanto para o posicionamento, o direcionamento da molécula, e a sua estabilidade e, consequentemente, a inibição. Prosseguindo, os 4 próximos ligantes, apesar de classes distintas como cumaril-amida, cromona e 2 derivados da porcinina, apresentam certa similaridade estrutural. À esquerda, temos novamente a sobreposição dos complexos para evidenciar algumas tendências. A primeira é justamente o substituinte no anel benzênico, dessa vez aparece o grupo nitro e novamente um éter, e a segunda é o posicionamento, que ele segue o padrão observado anteriormente, naquela região circulada em vermelho. Quanto às interações, cada ligante apresentou uma ligação de hidrogênio com a tirosina 234. Essa é também uma tendência observada para esses 4 destacados. O último ligante, uma tiazolidinona, apesar da sua estrutura mais distinta, ainda apresentou um anel benzênico com um substituinte oxigenado, um éster, sendo que o posicionamento não fugiu muito daquele que foi observado anteriormente, conforme circulado em vermelho. Quanto às suas interações, ela também seguiu a tendência de apresentar uma ligação de hidrogênio com um dos resíduos destacados. Como conclusões do trabalho, nós temos que a triagem virtual foi capaz de selecionar 9 moléculas, com um destaque para a classe dos indóis, que apresentou 4 representantes. Um outro ponto que foi observado foram os substituintes presentes nos anéis benzênicos, como éteres, ésteres ou o grupo nitro, que pareceram ser relevantes para o processo de reconhecimento molecular. As expectativas futuras do trabalho serão utilizar essas 9 substâncias selecionadas em outros ensaios de interação com a AGD e também ensaios in vitro frente ao vírus da herpes simples, visando a sua inibição. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa ofertada, aos integrantes do LASMED pelo auxílio prestado e a todos vocês que acompanharam o meu trabalho. Muito obrigado.